Espírito Santo e vemos a explicação do que é o Espírito Santo. O Evangelho sem véu, o Evangelho em espírito e verdade. E muita gente, a princípio, não aceita, mas com o tempo vai se esclarecendo e vai aceitando. Como, por exemplo, aqui uma carta. Irmão presidente, Deus está presente. Na minha casa esteve um homem e afirmou que não existe a reencarnação. Como eu não sei dizer em que trecho da Bíblia está a reencarnação, peço uma explicação a respeito para provar a ele. Meus amigos, meus irmãos, eu já expliquei tantas vezes a lei da reencarnação, que muita gente pensava que a reencarnação era propriedade do Espiritismo. E quem inventou a reencarnação foi o Espiritismo. O Espiritismo tem 100 anos de idade. O Espiritismo é de ontem, como codificação. Reencarnação é uma lei divina, mais velha do que o próprio homem. Já existia antes de existir o planeta Terra. Por isso mesmo o próprio Jesus reencarnou muitas vezes, mas não nesse mundo. Em mundo muito mais adiantado, em outros mundos adiantados. Onde está a reencarnação? Quem tiver olhos de ver, quem não tiver catarata mental ou espiritual nos olhos, vê a reencarnação em toda a Bíblia. Só não vê quem ainda está com areia nos olhos. Mas principalmente na parte do Novo Testamento, na parte já de Jesus diretamente, quando ele fala com Nicodemo, é necessário nascer de novo para ver o reino de Deus, nascer muitas vezes de novo. Então ele perguntou, mas como é que pode uma pessoa já sendo velha nascer de novo? Pode entrar de novo no ventre materno? Não entendeu, porque ele achou que nós tínhamos uma vida só, como é que pode nascer de novo? Mas claro, depois que usou aquele corpo, morreu, toma outro e vai evoluir até chegar à perfeição. Por isso é que há pessoas inteligentes e pessoas burrinhas. As pessoas que não reencarnaram muitas vezes custam entender tudo, porque tudo é difícil a essas pessoas para entender. E outras entendem logo. Entendem logo. É triste, a burrice humana é uma prova de pouca encarnação. E a inteligência é a prova de que já houve muitas encarnações. Aí está a justiça de Deus. Deus não faz filhos desiguais. Cria um Rui Barbosa e um pobre coitado, ignorante e débil mental. Não. Todos chegarão ao Rui Barbosa, de reencarnação em reencarnação. Mas é trabalho próprio, merecimento próprio. Noutra passagem, os discípulos estavam comentando o que o povo dizia acerca de Jesus. Então Jesus chegou e surpreendeu os apóstolos no cochicho. Então Jesus, com aquela sua dupla vista, pegou os pensamentos dele e perguntou: o que é que vocês estavam falando aí? Bem, não é, Senhor? É o que o povo diz a teu respeito. Mas o que é que o povo diz? Bem, uns do povo dizem que tu és Elias, outros dizem que tu és Jeremias, ou qualquer outro dos profetas. Quer dizer, então Jesus, para deixar de ser Jesus, para ser Elias ou Jeremias, então tinha que reencarnar. Elias ou Jeremias. Se a reencarnação fosse um logro, fosse uma invenção, uma fantasia, Jesus, com aquela proverbial franqueza, diria aos seus discípulos: que tolice é essa aí? Pois se eu sou Jesus, como é que eu posso ser Elias ou Jeremias? Que bobagem! Crianças,
Eu sou Jesus. Mas não. Ouviu aquelas coisas e continuou. E vós? Quem vós dizeis que eu sou? Foi quando Pedro, São Pedro, tomado pela centelha divina, bradou: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus completou: E tu não és Pedro? Kefas. Kefas quer dizer pedra. Sobre esta pedra que sou eu mesmo, Jesus, edificarei a minha igreja. Bem-aventurado és, Simão Bar-Jonas, porque não foi carne nem sangue que tu revelou, mas o Pai que está no céu. Em outras passagens, se eu fosse agora esmiuçar, não daria o capítulo de hoje dos Atos dos Apóstolos. A reencarnação não é invenção de Allan Kardec, não. A reencarnação é uma lei universal, criação de Deus antes que Jesus existisse. Vejam vocês até onde remonta a reencarnação. Aliás, vocês podem fazer uns testes. Vocês olham assim uma pessoa, podem ver quantas vezes foi mulher e quantas vezes foi homem. Porque o espírito não tem sexo, ele evolui nos dois. Ora vem como homem, ora vem como mulher. Se foi um homem conquistador, abusou das mulheres, vai voltar mulher e vai apanhar de mão em mão, até ficar aqui. Outro dia um senhor aí me perguntou: mas então o homem pode depois voltar a mulher? Como é que não? Vai voltar a mulher, sim, senhor. Ué, você encarna para pagar o que fez errado. Se abusou das mulheres, vai voltar a mulher e vai levar para o peteleco. Vai encontrar também os seus galãs de esquina. Dentro da lei humana, tudo se arranja, mas dentro da lei divina não se arranja nada. É a lei, sim, sim, não, não, porque esta é que é a palavra de Deus. Espero assim ter satisfeito o pedido da nossa querida irmã. Posso hoje me deter mais no assunto reencarnação, porque tem o ponto de hoje. Mas qualquer pessoa evoluída acredita na reencarnação. Damos prosseguimento ao discurso de São Pedro no capítulo 2 dos Atos dos Apóstolos de Jesus. Ó israelitas, ouvi esta palavra. Jesus, o Nazareno, o varão que Deus acreditou junto a vós com poderes, prodígios e sinais, que Deus fez por meio dele entre vós, e vós mesmos sabeis, sendo entregue pelo determinado conselho e presciência de Deus, vós o matastes crucificando-o por mãos de iníquos. Mas Deus o ressuscitou, desatando os laços da morte, porque não era possível que fosse por ela retido. Dele falou Davi no Velho Testamento, escrevendo nos Salmos: diante de mim eu via sempre o Senhor, porque está à minha direita, para que eu não seja abalado. Por isso se alegrou o meu coração e a minha língua exultou. Além disto, também a minha carne repousará em esperança, porque não deixarás minha alma no Hades, não permitirás que o teu santo experimente corrupção. Fizeste-me conhecer os caminhos da vida e me encherás de alegria na tua presença. Ó irmãos israelitas, é-me permitido dizer-vos ousadamente acerca do patriarca Davi, que ele morreu e foi sepultado, e o seu túmulo está entre nós até hoje. Sendo, pois, profeta, e sabendo que Deus lhe havia jurado que um dos seus descendentes seria colocado sobre o seu trono, prevendo isto, Davi falou da ressurreição do Cristo,
que nem foi deixado no Hades, nem o seu corpo viu a corrupção. A esse Jesus, Deus ressuscitou, fato de que todos nós somos testemunhas. Exaltado, pois, pela destra de Deus, e tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou o que vedes e ouvis. Ora, Davi não subiu ao céu, mas ele mesmo declara: disse o Senhor ao meu Senhor: senta-te à minha mão direita, até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés. De que, pois, certa toda a casa de Israel, de que esse Jesus que vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo planetário. Ouvindo eles estas coisas, compungiram-se no seu coração e perguntaram a São Pedro e aos demais apóstolos: que devemos fazer, irmãos? São Pedro respondeu: arrependei-vos, e cada um de vós será batizado em nome de Jesus para a remissão de vossos pecados, e depois recebereis o dom do Espírito Santo. Pois para vós é a promessa, e para vossos filhos, e para todos aqueles que estão longe, a todos quantos chamarem o Senhor nosso Deus. Com muitas outras palavras, São Pedro dava testemunho e os exortava, dizendo: salvai-vos desta geração perversa. Os que receberam o Evangelho foram batizados em nome do Cristo. Foram admitidas naquele dia quase 3.000 pessoas, que perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão, nas orações ao Senhor Deus. Em cada alma havia temor de Deus. Muitos prodígios e milagres eram feitos pelos apóstolos. Todos aqueles que criam estavam unidos e tinham tudo em comum, e vendiam as suas propriedades e bens e os repartiam por todos conforme a necessidade de cada um. Diariamente perseverando, unânimes no templo e partindo pão em casa, comiam com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. Todos os dias, o Senhor lhes acrescentava as graças, aqueles que se iam salvando, se convertendo ao Evangelho de Deus. Vocês estão vendo? Este é o livro do evangelista São Lucas, livro intitulado Atos dos Apóstolos, isto é, Apóstolos de Jesus. Jesus cumpriu sua missão, subiu ao céu e eles foram encarregados de pregar o Evangelho. Então vejam o desassombro do grande pescador da Galileia, que era São Pedro, enfrentando os israelitas intransigentes, radicais, provando que aquele Jesus é que era o Messias prometido no Velho Testamento desde Moisés. E de fato, neste século vai acontecer um negócio sensacional, eu não posso ainda falar. Mas só posso dizer a vocês uma coisa: vai se cumprir a maior de todas as profecias do apóstolo São Paulo. São Paulo, o grande santo do cristianismo, o consolidador do cristianismo, fora um judeu intransigente, fariseu, filho de fariseu, Saulo de Tarso. Também era um perseguidor implacável de Jesus e do cristianismo. Mas depois, na estrada de Damasco, viu aquela luz extraordinária, ele que vinha a cavalo, e aquela voz que ele teve de ouvir: Saulo,
Saulo, por que me persegue? Caiu em cavalo. Era Jesus. E se converteu o grande rabino judeu ao cristianismo. Pois bem, não preciso dizer mais nada, porque aqui mesmo, nos Atos dos Apóstolos, nós vamos ver toda a história de São Paulo. O grande judeu Saulo se transformou no grande São Paulo. E deixou uma série de cartas, as suas famosas epístolas, e nelas uma profecia que vai se cumprir nesse século. É a conversão dos judeus ao cristianismo. Quem viver, verá. Olha aí a prova da reencarnação. Aquela nossa irmã ficou sem armas para discutir com o pregador, porque ele disse que a reencarnação não existe na Bíblia. É porque não existe para quem não tem olhos de ver. Muita gente ainda vai naquele erro. Antes de Cristo, depois de Cristo. A história da humanidade está dividida em dois períodos. Antes de Cristo e depois de Cristo. Isso é uma bobagem. Isso é uma piada. A história podia fazer assim: antes da vinda de Jesus, depois da vinda de Jesus. Porque parece que Jesus nasceu naquele período em que ele veio pessoalmente a nós. Não. Jesus já existia antes do planeta ser formado, por ele mesmo e sua equipe, pelos seus emissários. E é ele mesmo quem diz, que vocês sabem, na genealogia dada por Mateus logo no princípio do Evangelho, e na de Lucas também dá, Jesus nasceu filho de José da casa de Davi. Então parece que Jesus é descendente de Davi. Não, Davi é que é descendente de Jesus. Parece absurdo? Não. Tudo já estava preparado e profetizado no Velho Testamento. Então o próprio São Pedro aqui lembra a passagem em que Davi, o rei profeta, já falava do seu Senhor que viria a este mundo. E como fala? Assim: disse o Senhor ao meu Senhor: senta-te à minha mão direita, até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés. Ora, se Davi é ascendente de Jesus, como é que ele pode chamar Senhor? Porque não era Jesus o descendente, sim o próprio Davi. Quer dizer, tomando a condição humana, Jesus escolheu a casa de Davi. E essa árvore genealógica humana para Jesus não tem nenhum valor. Ele era o Verbo feito carne, o Deus feito homem, para a nossa salvação. Portanto, esse versículo de Davi patenteia a reencarnação. Pois se Jesus nasceu na casa de Davi, devia ser mais moço que ele. Mas não, como muitas vezes na própria vida de cada dia, vocês mesmos conhecem filhos que são mais inteligentes do que os pais. Por quê? Porque são espíritos mais velhos que seus pais.